Oi, gente, eu sou a Marina. A partir de agora vocês vão me ver mais seguido por aqui, depois de muito incentivo da minha terapeuta, do meu mentor, do meu orientador de TCC. Eu decidi romper com o próprio limite e vir para o digital para trocar ideias justamente sobre aquilo que tanto paralisa a minha vida e talvez possa estar paralisando a sua. Os medos, os conflitos internos, as autossabotagens. E se a gente for conversando e entendendo melhor sobre a forma como eles atuam na nossa percepção da realidade, como eles ativam mecanismos no nosso corpo e influenciam a nossa tomada de decisão, a gente começa a lidar melhor com eles. E lidando melhor no dia a dia, a gente vai ganhando mais confiança, vai melhorando as nossas relações no trabalho, as nossas relações pessoais, a forma como a gente cuida da nossa própria saúde, tudo isso é influenciado, tá? Então a gente vai conversar um pouco mais ativamente sobre medos e sobre conflitos por aqui, já que também esse é meu próprio grande desafio. E, gente, para começar, eu acho muito interessante a gente falar sobre essa questão de interpretação da realidade, tá? Duas pessoas podem viver a mesma situação e ter comportamentos completamente diferentes. E isso acontece porque o cérebro não interpreta apenas a realidade, o fato que acontece. Você reage à interpretação, ao significado que você atribui àquilo que te acontece. Então, a gente pode imaginar uma situação hipotética, por exemplo, uma sala de uma reunião da sua empresa, onde você precisa apresentar um projeto, né? Para muitas pessoas, entrar nessa sala dessa reunião e se expor, mostrar a forma como trabalha, é uma baita de uma oportunidade positiva. Vai acrescentar muito na carreira, no seu dia a dia e até na sua autoconfiança. Agora, para outra pessoa, essa mesma situação pode representar o quê? Uma situação de ameaça, um desconforto, um nervosismo, uma ansiedade extrema que faça com que ela até esqueça do que ela precisa apresentar e falar, e pode até causar o quê? Uma paralisia. Percebam que a situação, apresentar um projeto ou se apresentar numa reunião no ambiente profissional é a mesma. O que muda é a interpretação e a forma como cada pessoa vai experienciar essa situação. E isso acontece porque o nosso cérebro, ele não foi feito para interpretar, para enxergar a realidade com precisão. O nosso cérebro, ele é repleto de mecanismos complexos e diferenciados, e é por isso que a realidade, que a interpretação muda muito de pessoa para pessoa. E se a gente for pensar nesse estado mais negativo de ameaça, isso vem muito até de um instinto primitivo que nós, como seres humanos, temos, que é de buscar por sobrevivência, que é de economizar energia, que é de prever perigo ou ameaça o tempo todo. E quando a gente começa a perceber que o estado emocional influencia essa nossa percepção da realidade, a gente se dá conta de que situações neutras do dia a dia que não precisariam ter tanto, assim, como eu posso dizer, não precisariam ter ter tanta, ter tanta relevância negativa, elas poderiam ser mais neutras. Por exemplo, você manda uma mensagem para uma pessoa, para o seu contatinho, para o seu ficante, e essa mensagem não é respondida ou ela demora mais tempo para ser respondida do que você gostaria. Para muitas pessoas, beleza, é uma situação neutra, a pessoa não respondeu porque ela deve estar fazendo alguma coisa. Agora, para outras pessoas, essa mesma situação pode representar algo ameaçador, pode representar uma falta de prioridade, uma rejeição, eu não fui boa o suficiente, eu não consegui captar a atenção da pessoa. E a partir dessa expectativa é que muitas vezes a gente começa a interpretar ameaça em situações que não representam de fato uma ameaça. Então o nosso medo, gente, o nosso medo, ele muda a nossa ação. O nosso auto-julgamento, ele traz
paralisia. E quando essas emoções negativas passam a fazer parte, basicamente todo dia no nosso cotidiano, a gente começa a mudar comportamento. E a partir desse momento que a gente começa a procrastinar coisas que deveria estar fazendo, que a gente deixa de falar em público, que a gente sabota a dieta e come um docinho a mais do que deveria, que a gente pensa demais e executa de menos. Então, muitas vezes a gente tem esses comportamentos mas não é falta de capacidade, não. É só um mecanismo de proteção do nosso próprio cérebro para evitar desconforto. Simples assim. Tem uma frase do neurocientista português Antônio Damasio, e ele diz o seguinte, que nós seres humanos não somos máquinas pensantes que sentem, nós somos máquinas emocionais que pensam. E fazendo uma analogia dessa frase de Damasio, a gente começa a ter mais entendimento que a nossa percepção de mundo, ela é construída através do nosso filtro interior, através das experiências que a gente viveu ao longo da vida. Quando o medo começa a influenciar fortemente a nossa leitura de mundo, a gente muitas vezes não está reagindo ao que está acontecendo no presente. A gente está reagindo ao que foi ensinado e repetido por muitos e muitos anos de forma automática. Então, talvez o problema da sua vida o problema não seja nem a sua realidade em si, mas a forma como você aprendeu a interpretar automaticamente aquilo que te acontece. E mudança de comportamento começa a partir dessa percepção, começa a partir da autoconsciência.